Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida e sobre a família de cada um de vocês. Queridos, diante do quadro de calamidade, de espanto, de assombro e de adversidade que o nosso país está passando, nossas igrejas estão passando, todos nós estamos passando como indivíduos, eu gostaria de deixar uma mensagem da parte de Deus, uma mensagem de motivação, uma mensagem de edificação e de repreensão da parte de Deus, para que possamos, diante desse quadro, olhar para as Sagradas Escrituras e entender o que Deus está nos falando. Para tanto, eu gostaria de usar o livro do profeta Jonas. Vou ler o capítulo 1, do verso 1 até o verso 4, e tirar algumas lições para a nossa edificação. O texto diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Queridos, o texto que nós acabamos de ler nos mostra como Deus comissiona o profeta Jonas para ir e levar uma mensagem para Nínive, a capital do reino da Assíria. A mensagem era que Nínive deveria se converter, se arrepender, senão ela seria destruída, devido ao seu modo de vida pecaminoso e cruel que eles viviam. Porém, ao receber o chamado de Deus, o profeta toma um rumo contrário ao seu chamado e ao mandamento do Senhor. Em vez de ir para Nínive, o profeta, em um ato flagrante de desobediência, ele vai para Tarsis, para o sul da Espanha, que naquele tempo significava o fim do mundo, o mais distante possível de Nínive e o mais distante possível na cabeça do profeta da presença do Senhor. O texto diz, no verso 3, que Jonas queria fugir da presença do Senhor. E aí, tentando fugir da presença do Senhor, ele desobedece a Deus. A primeira lição que o texto nos mostra está no verso 4, que toda a desobediência, ela traz uma consequência. A desobediência de Jonas faz com que, ao entrar no barco e tentar fugir da presença do Senhor, o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, manda uma tempestade sobre o mar que açoita o barco que Jonas estava. Então o texto é claro em nos dizer que pecados, a nossa desobediência à vontade de Deus, pode trazer consequências terríveis. No momento que nós estamos vivendo como igreja, nós temos que olhar para essas situações de adversidade, de tempestades e de calamidades e pedir para que o Espírito Santo nos ajude e sonde o nosso coração para que possamos ver se não estamos vivendo em desobediência à vontade de Deus. Há muitas tempestades na vida que passamos porque estamos tentando fugir da presença do Senhor. Há muitas tempestades que passamos na nossa casa, no nosso emprego, no nosso dia a dia, porque estamos em desobediência aos mandamentos do Senhor. E assim como o profeta Jonas, estamos vivendo em um mar revolto de tristeza, de medo e de insegurança. O capítulo 1 de Jonas nos revela, do verso 5 até o verso 17, que a segunda consequência da desobediência de Jonas foi que a tempestade assoltou o barco que Jonas estava,
mas também colocou em perigo todos aqueles que estavam com Jonas no barco. A nossa desobediência pode muitas vezes colocar as nossas famílias em perigo, as pessoas que estão ao nosso redor em perigo. O texto também nos diz que Jonas entra no barco e mesmo diante de toda essa tempestade, ele está dormindo. Ele não se importa com o que está passando ao seu redor. Talvez o momento de crise que nós estamos passando nos mostra que, como igreja, nós estamos dormindo e devemos nos despertar para orar e buscar a Deus em favor da nossa nação, em favor da nossa família. C.S. Lewis diz que o sofrimento é o megafone de Deus, chamando a atenção do seu povo para buscar a vontade de Deus. Note, queridos, que quem mandou a tempestade para chamar a atenção de Jonas foi Deus. Ainda que nós venhamos a passar por a maior tempestade que o mundo já presenciou, nenhuma tempestade foge do controle de Deus. Todas as coisas estão rigorosamente debaixo da soberania de Deus e do controle poderoso de Deus. Nós, como igreja, temos que entender que nós fomos eleitos em Cristo Jesus antes da fundação do mundo e que nada foge do controle de Deus. Abraham Kuyper diz que nenhum centímetro do cosmos, nem um centímetro do universo, não há que Cristo diga é meu. O universo é de Cristo, o mundo que nós vivemos é de Cristo e Cristo governa todas as coisas. E Cristo é especialista em transformar a vida e mudar corações. Jesus tem poder de acalmar toda e qualquer tempestade. Agora, queridos, final do capítulo de Jonas, do capítulo 1 do livro de Jonas, nos diz que Deus prepara um grande peixe para tragar Jonas quando Jonas é jogado fora do navio. Então nós olhamos o capítulo 1 e nós vemos que Jonas, por desobediência, só desce na vida. Primeiro ele desce ao porto de Jope. Depois ele desce para o porão do navio. Depois ele desce para o fundo do mar. E depois ele desce para o ventre do grande peixe. Um homem em desobediência, uma nação em desobediência, ela só começa a descer, a se afastar do propósito de Deus. Porém, Deus é tão soberano que mesmo que nós venhamos a nos afastar da presença de Deus, Ele pode providenciar, assim como providenciou para Jonas um grande peixe, Ele pode providenciar um grande escape para a gente. O peixe que engoliu Jonas não foi o seu fim, foi o escape providenciado por Deus. Deus pode agir de formas inesperadas, de forma sobrenatural e providenciar o melhor para o seu povo. Então, queridos, vamos crer que mesmo diante das tempestades da vida, Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Que a boa mão de Deus esteja sobre nós, que o Espírito Santo abra nossa mente e o nosso coração para que possamos buscar a vontade santa, perfeita e agradável de Deus e que nós possamos orar pela nossa nação, orar pelos nossos familiares, orar por nossas cidades, orar por todos aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus abençoe, um grande abraço e em nome de Jesus e em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores.